vamos pedindo a vossa ajuda, o vosso apoio, a vossa colaboração nas bandeiras. As bandeiras que são do PS e que hoje estão aqui em Amarante são as bandeiras dos portugueses, as bandeiras do PS a 25 de maio. A vossa atenção para o cabeça de lista PS às europeias, Francisco Assis. PS, 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 PS. PS, PS, PS. Minhas caras amigas e meus caros amigos, quero em primeiro lugar saudar a presença hoje aqui conosco do secretário-geral do PS, António José Seguro. António José Seguro, meu companheiro, camarada e amigo de há mais de 30 anos e que estou absolutamente certo que vai ser, dentro de algum tempo, o próximo primeiro-ministro do nosso país. Quero saudar a mandatária distrital e dizer quanto nos honra termos a Manuela de Melo, que é uma grande figura da nossa vida cívica, política e cultural, como mandatária aqui no Distrito do Porto. Quero saudar o Pedro Silva Pereira e o Manuel dos Santos, que integram e enriquecem a nossa lista e são o garante de uma intervenção com grande qualidade do PS no Parlamento Europeu. Quero saudar o secretário-geral da Juventude Socialista, que também está aqui presente, e saudá-lo pela extraordinária realização que levou a cabo há 2 dias no Porto. Quero saudar o nosso secretário nacional para a organização, o Miguel Laranjeiro, que tem tido um empenhamento total neste processo, e agradecer-lhe a forma como tem acompanhado e dirigido este processo. Saúdo o Presidente da Comissão Política Conselhia de Amarante, que é, aliás, como sabem, a minha conselhia, o meu Presidente da minha conselhia de Amarante, e saúdo no Armindo Abreu todos os autarcas aqui presentes. Ele ainda é autarca. Saúdo os meus colegas. Saúdo os meus colegas deputados na Assembleia da República, que também estão vários colegas aqui presentes nesta reunião. E quero saudar o Presidente da Distrital do Porto, do Partido Socialista, o José Luís Carneiro, e agradecer-lhe muito as palavras que acabou de me dirigir. Quero agradecer-lhe as palavras que acabou de me dirigir e quero felicitá-lo por esta iniciativa. Foi ele que teve esta ideia de promovermos esta iniciativa aqui em Amarante, empenhou-se absolutamente no sucesso desta iniciativa e quis propositadamente deixar a saudação ao Zé Luís Carneiro para o fim, justamente para lhe agradecer a forma como tem sabido gerir e tem sabido valorizar aqui Amarante, também como amarantino. Minhas caras amigas e meus caros amigos, estas eleições para o Parlamento Europeu são as mais importantes eleições que até hoje se realizaram para o Parlamento Europeu, quer no país, quer na Europa. Na Europa, porque a Europa precisa de uma mudança, e no país, porque é absolutamente evidente que temos também que mudar de vida. A Europa está a atravessar uma crise, mas não é pela circunstância de a Europa estar momentaneamente a atravessar uma crise que nós perdemos de vista a importância do projeto europeu, que é, porventura, o mais importante projeto político do nosso tempo. A Europa vem de longe. A Europa política vem dos escombros das 2 guerras mundiais. A Europa nasceu a seguir a uma grande tragédia e nasceu com objetivos muito claros e inspirada em grandes valores que são os nossos. A Europa nasceu para promover a paz, para promover a prosperidade, para promover o desenvolvimento, para promover a justiça, para promover a liberdade. E, no essencial, a Europa cumpriu estes objetivos. Os europeus juntaram-se quando a Comunidade Económica Europeia surgiu. Estávamos perante apenas uma aliança de 6 países. Hoje somos 28.
28 países do Norte e do Sul, do Ocidente e do Leste, que estão juntos neste grande projeto político. A Europa é, por isso, um projeto de sucesso. E durante muitos anos, a Europa não foi só um projeto de sucesso, foi um exemplo que se projetou em todo o mundo. Viveu crises, superou essas crises, enfrentou os seus problemas, foi capaz de se reinventar em todos os momentos. E hoje estamos perante mais uma crise, mas a Europa terá condições para superar essa crise. Como ainda há 2 dias se recordava em Lisboa, na apresentação do nosso manifesto, e citando um presidente americano, que penso que foi até o Bill Clinton, que dizia uma coisa: nada há de suficientemente mau na América que não possa ser resolvido pelo que há de extraordinário na América. E isso também se aplica à Europa. Não há nada de suficientemente mau na Europa que não possa ser resolvido pelo que há de extraordinário na história, nos valores e nos projetos europeus. E nós aqui estamos justamente para mudar a Europa. Nós, socialistas, sociais-democratas, trabalhistas de todo o continente, aqui estamos com um projeto claro. Nós queremos mudar a Europa. Nós não aceitamos esta ideia de uma Europa dividida entre ricos e pobres, de uma Europa dividida entre o centro e o norte de um lado, o sul e as periferias do outro. Nós não aceitamos a ideia de uma Europa que vai perdendo influência no mundo. Nós não aceitamos uma ideia de uma Europa que não saiba estar à altura das suas responsabilidades e das expectativas que ela própria gerou. E connosco estão socialistas de todos os lados. Tivemos há 2 ou 3 dias aqui em Portugal, em Setúbal, em Lisboa e no Porto, o Martin Schulz, que é o nosso candidato à presidência da Comissão Europeia. E bem o ouvimos, muitos dos que aqui estão ouviram-no no Porto, no jantar, e bem percebemos o que pode significar uma nova liderança na Comissão Europeia. Nós queremos uma outra Europa e essa outra Europa é possível. E pode começar já no dia 25 de maio à noite, se nós olharmos para as televisões e chegarmos todos à conclusão de que nesse dia se construiu uma nova maioria parlamentar no Parlamento Europeu, uma maioria socialista, social-democrata, trabalhista, e que dessa maioria vai resultar a indicação e a eleição do Martin Schulz para a presidência da Comissão Europeia, porque isso vai induzir grandes mudanças na vida política de toda a Europa e isso vai permitir superar as principais dificuldades que encontramos. E nós temos um projeto claro para a Europa. Esse projeto consta do compromisso eleitoral assumido há mais de 2 meses num congresso realizado em Roma e que constitui a plataforma eleitoral na base da qual todos nos candidatamos. E temos lá ideias muito claras. Nós queremos uma Europa que coloque no centro das suas prioridades a questão do crescimento económico e a questão do emprego. Nós queremos uma Europa que seja capaz de conciliar a preocupação de rigor na gestão das finanças públicas com a preocupação da criação de instrumentos que permitam o crescimento da economia, a criação do emprego e permitam a libertação de recursos para garantirmos a sustentação daquilo que é talvez o melhor que a Europa fez no século XX, a economia social de mercado, essa capacidade de associar o mercado com a intervenção de um Estado-providência ao serviço de um projeto social integrador. Esse é o nosso modelo para a Europa. E para isso nós temos propostas concretas. E meus caros amigos e meus caros camaradas, eu participei na quarta-feira passada em 2 debates com o candidato da direita, com o Dr. Paulo Rangel. E curiosamente, quando eu defendi aquilo que nós defendemos, que é uma correção da política monetária europeia, no sentido da política monetária europeia não estar excessivamente preocupada com a questão da inflação, que não só está controlada, como está com níveis historicamente muito baixos e a ameaçar até o risco de um surto deflacionista, que seria catastrófico para as nossas economias, quando eu preconizei, como nós preconizamos, uma alteração da política monetária europeia, de forma a que ela tenha também em atenção a necessidade de contribuir para o crescimento da economia e para a criação de emprego, quando eu preconizei uma alteração da forma como se aborda a questão da dívida pública europeia. Não é só a portuguesa, é de vários países europeus, a maior parte deles, que têm dívidas públicas acima dos 60%. E quando preconizei aquilo que nós preconizamos por toda a Europa, que é uma mutualização parcial da dívida pública, de modo a fortalecer a moeda única e de modo a fortalecer a nossa zona monetária e o nosso projeto europeu, quando propus uma alteração como propomos das políticas orçamentais,
de forma a que a correção das trajetórias orçamentais, que a correção dos déficits se faça com conta, peso e medida e de forma a atender às necessidades de crescimento económico, quando propus um alargamento a prazo do orçamento europeu, que é condição essencial para corrigir desequilíbrios e desigualdades que percorrem a Europa. Sempre que eu disse isso, o Dr. Paulo Rangel nunca disse que isso era mau, nunca disse que esse era um mau caminho, nunca disse que essas eram más soluções. Pelo contrário, reconheceu uma a uma a bondade de toda uma destas ideias. A única coisa que ele dizia era que, bom, isso é bom, mas não é execuível. Não estamos em condições de o fazer. Não há um consenso europeu para o fazer. Meus caros amigos, esta é uma primeira grande diferença entre o PS e a direita. É que para nós a política só faz sentido se for uma capacidade de transformar a realidade. Para nós a política não é uma espécie de registro notarial das dificuldades do presente. Para nós a política é colocar a nossa energia, o nosso talento, a nossa capacidade ao serviço de um projeto de mudança quando achamos que as coisas estão mal, como as estão, e queremos que elas fiquem melhor, como podem ficar se nós lutarmos por elas. E é isso que nós estamos a fazer a nível europeu. Eu tenho dito em todo lado, e quero também aqui salientá-lo, há hoje muitas coisas que estão inscritas no nosso programa eleitoral e que só lá estão inscritas porque desde há 2 ou 3 anos que o secretário-geral do Partido Socialista, nas suas reuniões com os seus e nossos camaradas do Partido Socialista Europeu, se empenhou em que elas ficassem lá inscritas. Porque se o António Seguro seguisse a linha da direita portuguesa, ele ia a essas reuniões, constatava as dificuldades, chegava ao nosso país e dizia: o melhor é desistirmos, não temos nenhuma possibilidade de mudar. Eles, afinal de contas, não estão de acordo, não há consensos. Mas ele fez o contrário disso. Ele bateu-se pelas suas convicções. Esteve algumas vezes isolado, mas é melhor estar isolado com convicções a estar acompanhado por outros, renunciando às suas próprias convicções. E foi isso que ele fez. Terá começado isolado, mas construiu as suas parcerias, estabeleceu as suas alianças, empenhou-se em convencer os seus colegas. E hoje há coisas que estão no nosso documento, que são a base do nosso compromisso eleitoral europeu e que só lá estão devido a isso. E, meus caros amigos e camaradas, se hoje esses compromissos constam do nosso programa eleitoral, amanhã esses compromissos podem e devem ser a base do programa de ação da futura Comissão Europeia. E se assim for, haverá outra perspectiva para Portugal, haverá outra perspectiva para toda a Europa, haverá outra perspectiva para os jovens, que hoje veem o seu horizonte fortemente prejudicado pela inexistência de oferta de empregos. Haverá outros objetivos para aqueles que veem o seu nível de vida diminuir. E é por isso que nós estamos a lutar e vamos lutar nestas eleições. Mas estas eleições têm uma componente nacional. E eu não quero deixar de me referir a ela. Embora, naturalmente, o secretário-geral do partido vá referir-se mais aprofundadamente ao assunto. Não quero deixar de me referir a ela. E, meus caros amigos e camaradas, é preciso dizer e lembrar todos os dias aos candidatos da direita que já passaram 5 anos desde a altura em que o Dr. Paulo Rangel foi pela última vez candidato ao Parlamento Europeu. E que nestes 5 anos já ocorreram muitas coisas no mundo, na Europa e em Portugal. E em Portugal já aconteceu uma coisa muito simples, é que já há um governo de direita a governar este país há 3 anos. O Dr. Paulo Rangel parece querer aparecer agora como líder da oposição a um governo que já não existe desde há 3 anos atrás. O mundo mudou e alterou-se. E o Dr. Paulo Rangel agora também tem que falar sobre o que se passa. Nós bem sabemos que ele prefere tentar falar do passado para fugir do presente. Por uma razão muito simples. É que é mais fácil tentar enganar as pessoas acerca do passado do que conseguir enganá-las acerca do presente. É sempre mais fácil tentar fazer isso. E é isso que ele está a tentar fazer claramente. Mas ele tem que responder por questões da atualidade. Ele tem que explicar ao país porque é que o governo optou por uma política económica errada que teve consequências
tremendas do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Este governo não se limitou a aplicar o memorando da Troika. Este governo foi muito mais longe. O Dr. Pedro Passos Coelho, poucos dias depois de ter sido nomeado Primeiro-Ministro, fez afirmações muito claras. Nós vamos cumprir o que está estipulado e vamos muito mais longe, porque para nós a austeridade é a essência da nossa própria política económica. Foi isso que eles disseram e nisso cumpriram. E nisso cumpriram inteiramente. Nos últimos 2 anos, a austeridade praticada em Portugal foi o dobro daquela que estava prevista no memorando inicial. Até designaram esta política como a teoria da austeridade expansionista. Haveria um momento de austeridade, muita austeridade, e depois, num determinado momento, haveria uma criatividade absoluta da economia e íamos entrar num grande boom de crescimento económico. Mas essa teoria, que nenhuma circunstância histórica anterior validou, essa teoria, uma vez mais, fracassou em Portugal. E as consequências são hoje conhecidas. Destruíram grande parte da nossa economia. Destruíram 330 mil empregos em apenas 3 anos. Faliram milhares de empresas, muitas delas viáveis. Empresas que correspondem a pessoas em concreto, homens e mulheres, empresários, trabalhadores, que viram as suas empresas desaparecer, viram o seu trabalho desaparecer com todo o dramatismo que isso implica. Promoveram o regresso da pobreza. A pobreza que tinha vindo a cair nos últimos anos voltou a surgir em força em Portugal. Destruíram partes substanciais da classe média. Desestruturaram o tecido económico e social do país, com gravíssimas consequências sob todos os pontos de vista. Promoveram o recuo da intervenção do Estado nas suas funções sociais, na educação, na saúde, na prestação de apoios sociais, mas também numa função fulcral, que é a função de qualificação da sociedade, das pessoas, da economia, dos territórios. É esse o balanço negro da ação deste governo. E querem agora fazer-nos crer que não era possível outro caminho, como nos fazem sempre crer que não é possível outro caminho. Não nos deixemos enganar. Aqueles que hoje dizem que não é possível outra Europa e que não é possível outro Portugal, sempre se recusaram a aceitar que fosse possível a Europa e o Portugal, porque nós lutamos e que em grande parte concretizamos. E por isso é contra este governo liberal, este governo extremista, este governo radical, este governo que desagrada até a larguíssimos setores da centro-direita portugueses, que não se reconhecem nesta forma de governar, que valorizam um Estado social, que consideram importante a manutenção de um Estado social e que acham que este governo está a pôr em causa. Aliás, tenho repetido em todas as intervenções que faço. Nos últimos dias tive oportunidade de falar com milhares de pessoas por esse país fora. E não foram poucas aquelas que se me dirigiram dizendo-me o seguinte: eu até hoje sempre votei no PSD ou sempre votei no CDS, mas desta vez, muito provavelmente, nós vamos votar no Partido Socialista. E vamos votar no Partido Socialista porque percebemos que só o PS pode ser, num primeiro momento, uma barreira política eficaz a este projeto de destruição de um consenso nacional obtido e construído ao longo das últimas décadas. É isso também que vai estar em causa nestas eleições. É essa capacidade de nós nos batermos, de demonstrarmos que é possível outra política, uma política séria. O PS é um partido responsável. Quando nos vêm dizer que o Partido Socialista é um partido irresponsável do ponto de vista da gestão das finanças públicas, é preciso lembrar-lhes todos os dias que nós, por 3 vezes na história da democracia, chegamos ao poder e tivemos que desenvolver de imediato políticas muito rigorosas de correção de situações de descontrole orçamental que nos tinham sido legadas pelos governos anteriores. E por 2 vezes os governos que legaram essa situação foram governos da direita. E nessa altura não havia crises internacionais que justificassem a situação que encontramos. O PS é um partido responsável. O António Seguro tem tido cuidado ao longo da sua ação nos últimos anos como secretário-geral do partido, tem tido cuidado de assumir um compromisso com os portugueses. Não fazer propostas que nós não estejamos absolutamente convictos que podem ser cumpridas. E é isso que devemos fazê-lo. Mas isso não significa não fazer propostas nenhumas, como é evidente. Isso significa fazer propostas sérias, fazer propostas até arrojadas, mas propostas que foram pensadas, propostas que foram estudadas,
propostas que foram ponderadas e propostas que nós sabemos que estaremos em condições de aplicar quando chegarmos de novo ao poder em Portugal. E é isso que devemos seguir. Meus amigos, quero terminar-vos fazendo-vos um grande apelo. Estas eleições são eleições de uma importância absolutamente determinante, também para o nosso país. E é por isso que eu vos faço este apelo. Nestes dias que nos separam, 15 dias, do dia 25 de maio, vamos todos tentar convencer as pessoas lá fora da vantagem, até da urgência de um voto no Partido Socialista. Há um desencanto profundo com o Governo. Há uma desilusão profunda com o Governo. Há razões para isso. Não apenas porque o Governo falhou nas suas políticas, mas também porque o Governo mente descaradamente aos portugueses todos os dias. Mas temos todos de admitir que esse descontentamento é mais geral. É um descontentamento que hoje se dirige a todos os agentes políticos, a todos os partidos políticos, a todo o sistema político. E por isso a nossa missão é uma missão fundamental. É criarmos condições para que as pessoas voltem a confiar em nós. Para que as pessoas voltem a confiar num partido sério, num partido responsável, num partido exigente, num partido que tenha um projeto de governação em que se conciliam as preocupações que temos vindo a referir. Rigor na gestão das finanças públicas, crescimento da economia, viabilização do Estado Social em Portugal. É esse o caminho que nós temos que seguir. É por esse caminho que nós temos que seguir. O país não vai lá, nem fora da Europa, nem fora do euro, nem com radicalismos, sejam os radicalismos deste governo, sejam os radicalismos de uma extrema-esquerda que passa o tempo todo a atacar o Partido Socialista e se esquece de atacar, como deveria, o governo de Portugal. Uma extrema-esquerda que incorre no erro trágico de alguma esquerda, que é querer convencer as pessoas de que não há diferenças entre a esquerda democrática e esta direita radical que nos governa. Para além de ser um ato da mais profunda desonestidade política, é um ato verdadeiramente inadmissível sob todos os pontos de vista. Mas os portugueses bem sabem que há muitas diferenças, porque os portugueses sabem o que nós fizemos, como nós atuamos, o que nós propomos e o que nós estamos dispostos a fazer e o que fez este governo, esta direita radical em Portugal. Por isso, meus amigos, força, grande empenhamento, grande entusiasmo, a partir daqui, em todos os lugares deste país, para ganharmos em maio, para sermos a maior força no Parlamento Europeu e para, a partir do dia 26 de maio, depois de festejarmos a nossa vitória, nos voltarmos todos a reunir nesse grande projeto nacional, de modo a que o Partido Socialista ganhe as próximas eleições legislativas, ocorram elas quando ocorrerem, e para que o António José Seguro seja, como todos esperamos e desejamos, que venha a ser o próximo Primeiro-Ministro do nosso país. Força, empenhamento, grande determinação. Viva o Partido Socialista, viva Amarante, viva Portugal e viva o projeto europeu. PS, 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 PS. Estamos com o Assis, estamos com o Amarante, estamos com a Europa e com o PS a 25 de maio.